Eles dizem que resistem ao mal, mas bebem do cálice do engano todas as manhãs. Cantam hinos de pureza enquanto alimentam o espelho que os consome. Juram seguir o Cordeiro, mas seguem a própria imagem refletida no brilho das telas. E quando o silêncio os visita, chamam-no de tentação, quando na verdade é o chamado da verdade. Antes do primeiro fruto, havia o som do vento que não julgava. Nenhuma culpa, nenhum palco, nenhum eu. Apenas o pulsar da existência em harmonia com o invisível. Mas então, veio o desejo de parecer mais do que ser, e a primeira máscara nasceu. Desde então, a humanidade vive entre véus, temendo a luz que revela o que o espelho não mostra. A tentação nunca foi o fruto, mas o reflexo. O anseio de ser visto como divino, sem suportar a nudez do divino dentro de si. O homem busca o olhar alheio como se fosse bênção, mas o olhar é laço. Assim, muitos ajoelham-se diante do altar da aprovação, acreditando adorar o Criador, quando veneram apenas sua própria imagem polida. O Éden ainda sussurra, embora encoberto por cabos e luzes artificiais. Cada toque no espelho luminoso é uma mordida simbólica. Cada confissão digital é um ritual público de vaidade. O verbo tornou-se exposição, e o silêncio tornou-se heresia. Assim, o paraíso foi recriado, mas sem inocência, sem Deus, apenas com a memória do brilho. Há milênios, o homem ergueu templos de pedra. Agora, ergue templos de pixels. Ambos prometem salvação. Ambos escondem comércio. O sacrifício moderno é o tempo, queimado em altares invisíveis. E o incenso é o elogio oferecido a deuses com rostos de filtro e corações vazios. Os profetas de hoje falam em nome da luz, mas carregam sombras em suas línguas. Suas vozes ecoam promessas de abundância, como se a fé fosse moeda de troca. Vendem esperança em embalagens reluzentes, e milhões consomem como maná. Mas esse pão não alimenta, apenas distrai a fome. Vocês chamam isso de bênção, mas é espetáculo. Chamam de culto, mas é entretenimento. As mãos que deveriam orar agora produzem conteúdo. E o espírito, outrora templo, tornou-se vitrine. Assim o evangelho do ego se espalha, pregado não em cruzes, mas em curtidas. A tentação que engana milhões não tem chifres nem asas. Tem um feed. Ele desliza suave, oferecendo luz em pequenas doses como serpente que aprendeu a cantar. Promete sabedoria, entrega distração. Faz crer que se está crescendo, quando apenas se afunda mais na areia movediça do próprio reflexo. O inimigo não precisa mais sussurrar. O próprio homem faz isso por ele. Cada palavra lançada em busca de aprovação é uma oração invertida, e cada aplauso recebido é uma coroação efêmera. A alma se vende barata, porque acredita estar sendo exaltada. Eis o novo pecado, confundir exposição com salvação. O homem moderno se confessa publicamente, mas não se arrepende, apenas se exibe. Troca a penitência pelo engajamento, o arrependimento pelo algoritmo. Assim, a cruz virou adereço e a fé, marca registrada. Nos altares digitais, os corações batem em sincronia com as notificações. A espiritualidade tornou-se um espetáculo de performance. Até as lágrimas são ensaiadas, e o arrependimento tem boa iluminação. A tentação não é mais o desvio do caminho, mas a própria estrada dourada, onde todos querem ser vistos caminhando. Os olhos de Deus, antes temidos, foram substituídos pelos olhos do público. O julgamento divino deu lugar à opinião, e o fiel, desejando ser amado, tornou-se servo da multidão. Assim, o que era adoração virou dependência, o que era fé virou teatro. E no fundo o homem sabe, sente o vazio crescer mesmo em meio ao louvor, mas teme o silêncio, pois no silêncio mora o espelho verdadeiro. Então ele canta mais alto, prega mais forte, posta mais vezes. Qualquer coisa para não ouvir o eco da própria ausência. As vozes santas competem com os sussurros da sombra. A serpente não precisa mais enganar, apenas observar. Ela sabe que o novo Éden é digital e que o novo fruto é o próprio ego multiplicado. Cada clique é uma comunhão invertida, cada curtida um amém de vaidade. A idolatria não morreu, apenas mudou de forma.
Os bezerros de ouro agora brilham em alta definição. O povo dança diante deles, convencido de que é louvor. E os sacerdotes aplaudem, pois também se alimentam da atenção que escorre como mel amargo. Há uma glória que vem de Deus, e há uma glória que vem do olhar dos homens. A segunda é doce como veneno. Ela promete sentido, mas exige alma. E muitos, sem perceber, já trocaram a eternidade por minutos de adoração pública. Quando o último reflexo se apagar, o que restará do altar erguido dentro de cada um? Os templos do ego ruirão, e o brilho voltará ao pó. Então, talvez, alguém escute o sussurro antigo que nunca cessou, aquele que convida não à fama, mas à verdade. Os primeiros caíram por querer saber, os últimos cairão por querer ser vistos. O ciclo se repete, disfarçado de progresso, adornado de espiritualidade. A serpente apenas observa, enrolada nas cordas do tempo, sorrindo diante da ironia eterna do homem que busca Deus nas próprias sombras. A verdadeira tentação não é abandonar a fé, mas transformá-la em palco. Quando a luz se torna máscara, até o santo se perde. E o inferno, tão temido, é apenas o espelho onde o homem contempla sua própria adoração. No silêncio entre uma oração e outra, há um convite que poucos escutam. Ele não promete visibilidade, nem sucesso, nem seguidores. Ele pede esquecimento de si, desapego da imagem. E é aí que o sagrado se revela, nu, invisível, imutável. Quem ousa fechar os olhos para o espelho, talvez veja o rosto real da fé. Não o rosto que convence, mas o que confronta. Pois conhecer a Deus sempre foi morrer um pouco para o próprio reflexo. E poucos aceitam essa morte voluntária. A serpente não amaldiçoa nem redime, apenas aponta o fruto e observa a escolha. Porque no fim, toda tentação é apenas uma pergunta disfarçada. O que você deseja? A luz que revela ou a luz que te exibe? E quando o último aplauso cessar, ouvir-se-á o som do vento antigo. Ele não traz fama, não traz aplauso, não traz nada que possa ser postado. Mas quem o escuta, reconhece o paraíso que perdeu e talvez o reencontre dentro do próprio silêncio. Então, busque menos o brilho e mais o véu. A salvação nunca esteve na exposição, mas no recuo. Entre o reflexo e o mistério, escolha o mistério. É lá que a verdade ainda sussurra. A tentação continua, doce e disfarçada, mas o convite também permanece. Feche o espelho, apague a luz. Escute o som do nada. É nele que o Eterno fala e é dele que nasce a sabedoria proibida. A serpente se despede, não com promessas, mas com silêncio, pois o verdadeiro despertar não é ver mais, é ver menos, até que reste apenas o invisível. E quando isso acontecer, talvez finalmente, o homem recorde quem era antes do primeiro reflexo.